Canal do Gordo! É, galera, voltamos com mais um vídeo. Sim, galera, voltamos com mais um vídeo. E dessa vez voltamos para falar desse episódio 11 de Stargirl. O episódio que, aí ó, resolveu o problema. Chamamos ele de Cavaleiro Andante. Sim, o episódio do Cavaleiro Andante chegou pra gente apresentando assim um pouquinho, bem pouquinho mesmo da história dele, porque não entrou muito em detalhe. Colocou que a espada dele é Excalibur e tal, não falou que a espada dele veio de uma árvore ao invés de uma rocha, que sem querer ela acabou libertando Marilyn e tal, aquela coisa toda, mas colocou ali o contexto que ele veio do passado. Então isso já é importante demais pra gente, porque a gente tem que ter esse ponto em mente, que muitas vezes quando a série coloca algum contexto, ela vai mudar algum pequeno aspecto. Inclusive nesse episódio eu achei que a Courtney meio que deu o amuleto pro pai dela, e aquele amuleto era capaz de fazer com que o cajado saísse, né, ativasse e tal. Principalmente quando ele falou que o cajado tinha, vamos dizer assim, ele era especial e tal. Aí eu pensei, o cajado não, o pingente. Aí eu achei que aquilo ali poderia ter uma conexão. Mas depois no final a gente viu que ela despertou ali o poder do Super Saiyajin. E o negócio ficou bonito demais da conta, só. Eu não sei o que você achou desse episódio. Ele não foi um episódio assim que a gente viu ação, luta e tal, mas a gente viu alguns elementos interessantes. Eu fiquei feliz que eu estava errado, porque eu achei que o Rei Dragão ia lá na oficina do Pet e ia lutar com o Cavaleiro Andante lá, mas na verdade não, era apenas a mente do Justin criando a ilusão do Rei Dragão. E esse ponto também é interessante, porque quem viu aí a história do Cavaleiro Andante, que eu contei um pouco da história resumida, ele meio que enfrentou o Rei Dragão, e o Rei Dragão era meio que, podemos dizer assim, um dos inimigos dele, que também foi responsável pela morte da esposa do Justin. E talvez ali eles representaram a raiva dele contra o Rei Dragão dessa forma, né? E pelo que a gente viu, quem apagou a mente dele foi o próprio, vamos colocar, Onda Mental. Por quê? Nesse elemento de ter sido Onda Mental, vem alguns aspectos muito interessantes. Porque, assim, primeiro, a gente viu que quando o Onda Mental apaga a mente de alguém, gera algum efeito colateral, que pode ser o que a gente está vendo no Justin nesse exato momento. Então assim, a gente está vendo esses elementos que são bem interessantes. Meio que contou a história do Cavaleiro Andante de uma forma bem resumida. Também deu uma pequena resumida ali na história do pai da Courtney. E querendo ou não, eu achei interessante a forma com que ele apresentou, porque a gente teve o clássico, a coisa mais clássica que existe, o mais clichê de tudo em relação a um personagem, um herói, uma história ou qualquer coisa do tipo: o fato da jornada do herói. Nessa temporada, a primeira temporada de Stargirl, a gente tá vendo essa jornada do herói sendo construída. E por mais que seja algo que a gente pode considerar extremamente clichê, tá sendo épico. Esse é o ponto. Tá sendo clichê, mas tá sendo épico. Porque se a gente for parar pra olhar, a construção da Courtney como uma heroína foi incrível. Eles fizeram o elemento de levar ela lá em cima, puxar o tapete dela, deixar ela lá embaixo, igual eles fizeram nesse episódio, e depois enaltecer o poder dela, fazendo com que ela consiga um item raro e aquela coisa toda. Pra quem estuda storytelling, vai notar isso com uma clareza tão absurda que, assim, querendo ou não, é a fórmula de qualquer sucesso, de qualquer história que você vai contar. Você tem que ter essa jornada do herói, fazer com que ele tenha um chamado, que foi o momento ali que ela recebeu, ela pegou o cajado pela primeira vez e começou a achar que ela era a filha do Starman. Então assim, foi um chamado, né? Ela recebeu o chamado, e tendo esse chamado, ela passa por momentos onde que ela acaba meio que caindo. Aí foi um momento ali que ela descobriu que ela não é filha do Starman, e agora vem a glória, aonde que ela vai
realmente despertar o poder do cajado do Starman. A gente até viu que o poder foi um pouco maior. E o Sir Just chegou e falou, nossa rainha e tal. Significando que a gente vai ter agora, nesses 2 últimos episódios que faltam, a construção da Sociedade da Justiça da América, a nova Sociedade da Justiça da América. Cara, eu gostei demais do episódio. Agora, depois que a gente fez esse pequeno resumo, assim, que foi bem resumido mesmo, a gente viu o Onda Mental revelando a identidade da Courtney, o Giada, por ter um interesse na mãe da Courtney, não queria que o Giada fizesse, o Onda Mental fizesse qualquer coisa pra Courtney, mas depois ele viu que a mãe da Courtney estava pesquisando sobre o Starman. Então ali ele deduziu que ela pode ser um problema no futuro e ele escolheu a morte dela. Então assim, a gente vai ter esse momento em que provavelmente a Stargirl vai impedir. Aí a gente vai ver a formação completa, o Lisa, o Sir Justin, o Rick Tyler, né, como o Homem-Hora, a Doutora Meia-Noite e a Yolanda. E assim, muita gente também tinha esperança que o Harry voltasse, mas eu tenho por mim que ele realmente não vai voltar, né? Até mesmo porque uma entrevista que o ator deu, deixando claro que o papel dele como Harry meio que chegou ao fim, mas como a gente sabe, quadrinhos, filmes, séries, pode acontecer dele voltar. Vai ter uma explicação, com certeza, mas até o momento não tem uma previsão do Harry voltar. Fiquei chateado com isso. Porém, a gente tá vendo aí que a série, ela não tem medo de retirar personagem e colocar personagem. E esse ponto é o meu maior medo. Vou colocar um contexto para vocês. Nos quadrinhos, podemos colocar que seja um ponto de extrema importância para a transformação da Stargirl, que foi a morte da Patricia Duncan, que é a irmã dela. Como a Courtney ainda não tem uma irmã, ela só tem o Mike como irmão. Nos quadrinhos, o Mike foi morar com a mãe, então assim, ele não tinha ali um relacionamento tão grande com o pai. Ele teve muitas participações, mas ele foi morar com a mãe dele. Então, tipo assim, a gente não sabe ao certo se eles pretendem fazer alguma coisa no futuro em relação ao Mike. E o meu medo é que, como eles não têm medo de matar personagem, o Mike seja a próxima vítima. Esse ponto eu fiquei meio preocupado, cara. Sinceramente. Porque se eles não têm medo de fazer isso, eles podem simplesmente eliminar o personagem e pronto. A gente tá vendo ali que ele tá tendo um certo distanciamento do Pat, né? Meio que ele tá sendo excluído, ele está se sentindo excluído. Então, assim, também mostra uma construção do personagem. A gente não sabe se ele vai se tornar um herói. Nos quadrinhos ele não é um herói, então, tipo, ele virar um herói na série seria algo diferente dos quadrinhos que poderia atrair as pessoas de uma certa forma. Que muita gente tá se identificando bastante com o Mike. Algumas pessoas queriam que ele usasse a caneta, outras pessoas gostariam que ele acabasse usando o robô. Então assim, a gente não sabe ao certo o que eles planejam, o que eles pretendem fazer com o Mike. Porém, tendo em vista que o Giada deixou claro pro Onda Mental eliminar a família toda, eu tô com receio de que o Mike vai ser a primeira vítima. E ele sendo a primeira vítima vai, claro, deixar todo mundo desolado e tal, aquela coisa toda, mas de qualquer forma vai ser uma forma ali de fazer com que haja uma revolução. E como a identidade secreta da Courtney agora e da família dela tá na mão dos bandidos, podemos dizer assim, eu começo a pensar que talvez o Onda Mental Júnior poderia sim voltar e ele usar a máquina apagando a mente dos vilões para não saberem quem é a Stargirl. Seria uma maneira, porque eu não vejo outra maneira deles impedirem que as pessoas descubram lá, que os inimigos... Porque assim, vamos colocar, nos quadrinhos, e se a gente for parar para olhar, não justifica o vilão saber da identidade secreta do herói. Porque a família do herói sempre vai estar ameaçada. E tipo, se agora eles sabem,
tem que ter alguma coisa que vai fazer com que eles percam a memória e eles não saibam mais, ou essa linhagem de vilões vai ser totalmente eliminada. Aí tem ponto. Eliminado. Eu não tô falando que eles vão simplesmente esquecer a memória. Eles vão ser dizimados, destruídos, da mesma forma que aconteceu com a primeira Sociedade da Justiça da América. Acredito que esses 2 últimos episódios vão ser episódios com uma reviravolta gigante na história e que, claro, vai deixar o gancho para a próxima temporada, fazer com que todo mundo fique empolgado ali para ver a próxima temporada. São coisas assim que, no meu ponto de vista, são completamente inevitáveis. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Na minha opinião, foi um episódio assim que não teve nenhuma batalha nem nada, mas foi talvez um dos episódios assim que esteve naquele padrão de qualidade, sabe? Ele não foi um episódio de luta, de efeitos especiais, mas ele foi um episódio que encaixou as peças que faltavam e deixou claro, agora teremos a Sociedade da Justiça da América. Pelo menos é meu ponto de vista. Coloca aqui embaixo o que você achou sobre isso. Se você ainda não assistiu o episódio, foi mal, teve spoiler aqui, mas se você assistiu o episódio, comenta aqui o que você achou e o que você está esperando para os 2 próximos episódios. Agora, bora para o salve. Aí, ó, um salve para o Luiz Augusto, um salve para o Vitor, um salve para o Fernando e um salve para o Matheus Dias. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like e compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!